Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal, bastidores de vestiário, vitória em clássico, coisa linda, delícia de vitória, precisávamos disso, nós torcedores, a diretoria e os jogadores, também o técnico, né, toda a comissão, precisávamos dessa vitória, da forma que foi, meu amigo, melhor do que encomenda, de virada, um amasso, né? Muito feliz com a partida do Galo, tá? Vamos trazer todos os detalhes aqui, do jeito que vocês gostam, bastidores de vestiários com análise, tá? Informações, enfim. Já vai chegando, já vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal. Tenho certeza que vai ter gente assistindo o vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal. Deixa o like, se inscreva, seja membro, para você ter acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp só com os membros, onde a gente dá notícia em primeira mão, bastidores de negociação, a resenha de alto nível. Então seja membro também, beleza? Você ter acesso também a melhores amigos do Instagram, participações em lives e desconto especiais com os nossos patrocinadores. Falando em patrocinador, Camisa Raiz Story. O Galo é o bicho, meu amigo. Olha aqui, ó. Então pega a visão, ó. O Galo é o bicho. Olha que estampa sensacional, tá? Camisa linda. Galo é o bicho. Camisa Raiz Story. Vou deixar o link no comentário fixado, tá? QR Code na tela, link no comentário fixado. Você vai direto na loja. Camisas tops, estampas exclusivas de material de qualidade. Camisa que você pode usar no dia a dia, tá? Camisa top. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá, gente? E não esqueçam, no carrinho, cupom desconto Tanaka para você ter acesso a um desconto especial, beleza? Dá moral lá, Camisa Raiz Story, galera. Como é de costume, vamos começar do começo, né? Como diria o outro. Everson Preciado, Juan Tressoldi, Alonso Lodi, Franco Maicon, Vitor Hugo Bernard, Dudu e Hulk. Essa foi a escalação. Trouxemos em primeira mão ontem mesmo lá no Twitter que o Rony estava relacionado, mesmo com negociação em andamento aí com o Corinthians, com chance bem grande de sair do Galo. Estava relacionado, o Hulk ia ser o titular, né? E bateu certinho a nossa informação. Ontem tivemos algumas diferenças ali no começo do jogo. O que eu notei, tá, gente? O que eu notei? Eu notei uma saída mista. Às vezes a gente ia numa saída de 3 e às vezes eu via o Galo abandonando essa saída de 3 e o Alan Franco, ao invés de fazer um zagueiro pela direita, atuando da metade do primeiro tempo para frente no jogo, até o Preciado em campo, como um lateral direito. Então vamos deixar bem claro aqui. Essa escalação que eu passei, o Preciado saiu aos 30 minutos com a entrada aqui do Igor Gomes. Até os 30 minutos, o Galo era visível. Até os 30 minutos do primeiro tempo, o Galo fazia uma saída de 3 com... Aí que tá a novidade, tá? Alan Franco de zagueiro pela direita, tá? Alan Franco de zagueiro pela direita, Tressoldi centralizado e o Alonso de zagueiro pela esquerda. Linha de 3 mesmo, tá? Isso com a bola no pé. Sem a bola no pé, o Alan Franco virava um lateral direita, tá? Então, gente, às vezes também o Franco era lateral direito, às vezes o Franco avançava para volante, o Preciado recuava e fazia lateral direito. Então, assim, variações, não dá pra gente cravar. O Alan Franco foi 100% do tempo lateral direito, 100% do tempo zagueiro pela direita, 100% do tempo volante. São várias variações, tá? Então eu vi diversas vezes, o Galo defendeu até em algum momento com linha de 5, 3 zagueiros, os 2 alas vinham fazer a lateral, defendia linha de 5. Às vezes o Preciado vinha, fazia a lateral e o Alan Franco ficava de volante. Às vezes o Alan Franco fazia a lateral e o Preciado fechava como um meia pela direita. Então assim, muitas variações, tá? Muitas variações durante a partida, tá? Então foi basicamente com a bola uma saída 3+1. Como assim 3+1? 3 zagueiros e o mais um é o Maicon. O Maicon ficava à frente dos 3 zagueiros e o Maicon fazia a saída de jogo. Muitas das vezes. Peguem aí, podem pegar o mapa de passe do Maicon. Só passe progressivo. Pouquíssimos ou quase nenhum passe para trás. Era para a direita, para a esquerda e para frente. Sempre na diagonal. Sempre buscando avançar. Então o Maicon sempre pegava a bola na defesa e levava a bola ao ataque, tá? E aí tivemos
o Maicon, né? Um triângulo invertido no meio-campo, o Maicon aqui e os dois meio-campistas aqui, que era Vitor Hugo e Bernard. O Bernard caindo um pouco mais ali pela esquerda, o Vitor Hugo mais pela direita. Isso até o Preciado sair, tá, gente? Depois muda um pouquinho, eu vou falar o que eu enxerguei depois que o Preciado sai. O Renan Lodge, ó, isso aqui muito interessante. O Renan Lodge como um ala pela esquerda e não como um meia mais centralizado. O Dudu, ao invés de ocupar muito no primeiro tempo, tá? O corredor esquerdo, o Dudu ocupava mais a faixa de meio campo ali, mais próximo do Hulk. Então nós tínhamos o Dudu com o Hulk mais próximo, o Dudu como espécie de segundo atacante e o Renan Lodge pegando as costas do Wanderson, do William, tá? Então o Renan Lodge atuando entre o Wanderson e o William ali na entrelinhas, mais como um ala pela esquerda, e o Dudu, diferentemente de outras partidas, jogando mais por dentro, mais próximo do Hulk, tá, gente? Então, basicamente, o que eu vi foi isso ali até os 30 minutos, até o Preciado, momento que ele esteve em campo, beleza? Gente, outra coisa, e um lance que evidencia muito, muito, muito essa questão, não sei se vocês vão lembrar, aos 10 minutos do primeiro tempo, o Dudu em um contra-ataque que era só tocar para o lado, que era justamente onde o Dudu, a faixa lateral do campo que o Dudu atua, o Dudu estava na função do Lodge, o Lodge na função do Dudu, o que já foi em outra oportunidade na temporada e o que fazia muito Arana com o Dudu. Quando o Arana estava aqui, o Arana por dentro, o Dudu por fora. O Dudu vem no contra-ataque, carrega a bola aos 10 minutos do primeiro tempo. Era só ele dar um passe para o lado que o Renan Lodge estava disparado passando ao seu lado, ele tenta finalizar e chuta para fora. E aí que a gente vê perfeitamente que a ideia de Sampaoli mudou para esse jogo, tá? Outra coisa que eu reparei, muito importante, uma pressão em bloco alto, o Galo marcando em bloco alto. Quem tiver a oportunidade, tiver a curiosidade, ou quem lembra mesmo, há de se lembrar que no início do jogo, principalmente onde o gás tá, né, questão física tá melhor, o Cruzeiro saía, né, no tiro de meta, já tínhamos 2 jogadores em frente à área do Cruzeiro e 2 abertos marcando os 2 laterais do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tinha os 2 zagueiros marcados por 2 atacantes do Galo e os 2 laterais do Cruzeiro marcados por 2 meias abertos do Galo. Então a gente já marcava com 4 homens ali na área defensiva do Cruzeiro, uma pressão em bloco alto, o Galo marcando lá em cima. E já no início, ali aos 12 do primeiro tempo, o Galo já rouba uma bola, pressão alta, tá? O Vitor Hugo, se não estou enganado, faz um lance legal, corta, joga para o meio e bate, a bola passa ali, ó, na coruja, ali onde que a coruja dorme, a bola passa bem perto ali, sabe? Um chute bem legal do Vitor Hugo. Foi por pouco que ele não marca um golaço, tá? É algo produtivo em relação a essa pressão alta do Galo. Muito, muito interessante isso. Deixou o Cruzeiro ali com a saída de bola bem danificada. Aí o Galo conseguiu judiar bem aí dessa saída de bola, saída de jogo do Cruzeiro com essa pressão alta nossa aí. Então eu digo assim que eu posso falar? Os primeiros 10 minutos, o Galo nessa pressão alta, mas assim, criando muito em transição, criando muito em erro do Cruzeiro. De 10 para frente, o Galo deu uma melhorada, tocou a bola, botou a bola no chão. Dos 10 minutos para frente, o Galo botou a bola no chão, criou as 2 oportunidades que eu falei com vocês, a primeira com o Dudu, a segunda com o Vitor Hugo. O Galo deu uma acordada pro jogo. Só que aí, meu amigo, aí já entra, né, algo que a gente bate na tecla, fala bastante aqui. Aos 25 minutos, uma falha bizarra do Júnior Alonso, onde se você pegar o replay e poder assistir, o que eu fiz? Eu botei no YouTube, porque o YouTube teve a transmissão da partida, eu coloquei o replay, coloquei a velocidade 0,5 em câmera bem lenta. Gente, o Caio Jorge começa a jogada na frente do Alonso, ele dá a volta no Alonso, ele fica na metade para o final da jogada atrás do Alonso, entra o Renan Lodge, ele entra no meio dos dois, recebe a bola, ele dá uma dominada errada, ele passa da bola, volta e ainda assim consegue olhar para o goleiro e dar uma cavadinha e tira do Everson. Então o cara começa na frente, vai para trás, passa o Alonso, recebe a bola, passa da bola, domina errado, dá tempo dele voltar, recuperar o domínio e fazer a finalização e fazer o gol. Então o Alonso, meu amigo,
uma falha, assim, na minha opinião, bizarra, tá? O Renan Lodge poderia ter pego também, mas o Caio Jorge era do Alonso. Se você pegar a marcação, era do Alonso. O Alonso estava marcando ele, o Alonso atrás, ele na frente, ele dá a volta e consegue receber a bola e tem tempo de dominar errado, recuperar a postura, recuperar o domínio da bola e fazer a finalização. Então, assim, uma falha bizarra, na minha opinião, do Alonso. Bizarra, bizarra, bizarra. Algo, assim, que já não é novidade pra gente, tá falhando demais, tá? Muitos passes errados também, lançamento errado do Alonso durante a partida. Se tem alguém que destoou negativamente na partida, não só pela falha, tá? Não só pela falha. O Alonso, não gostei, mais um jogo lento, você vê ele lento, tomada de decisão errada, marcação errada, fraco no jogo aéreo, passe, algo que ele tinha em outras oportunidades, errou muito passe ontem. Então, gente, assim, ganhamos, estamos felizes demais, precisávamos muito dessa vitória, mas é mais uma vez escancarada para a cara da diretoria que não vai dar conta. A gente precisa de um zagueiro, tá? Precisa de um zagueiro, pelo menos um zagueiro que chega para jogar titular tem que chegar no Galo. Isso aí não tem que negociar, entendeu? Então, infelizmente, temos que fazer esse parênteses aqui, né? E destacar negativamente a atuação e a partida do Alonso. Falhou bizonhamente no gol e custa caro, gente. Um detalhe, custa caro. Tivemos força para virar, mas e aí? Então é isso, tá, gente? Sobre o Alonso é isso aí. E aí que entra, né, outra parte negativa da partida, que é aos 30 minutos o Preciado sente, tá? Aí entra no lugar do Preciado, aí começam as mudanças táticas. Entra o Igor Gomes no lugar do Preciado, tá? E o que acontece? Ele tira o Bernard do meio, passa o Bernard para a ala direita e bota o Igor Gomes no meio, na vaga do Bernard. Então sai Preciado, entra o Bernard, no buraco deixado pelo Bernard, entra o Igor Gomes. Ele mudou. O Bernard sai do meio para a ponta, no lugar do Preciado, e o buraco deixado pelo Bernard, entra o Igor Gomes e ocupa aquele espaço, aquela faixa do campo ali, tá, gente? E aí que foi o que eu falei com vocês. O Alan Franco, então, neste momento, principalmente com a saída do Preciado, com a bola, terceiro zagueiro pela direita, sem a bola, o Alan Franco virou um lateral direito. E detalhe, o Sampaoli preferiu o Alan Franco ali do que o Natanael. Então o Natanael vai perdendo espaço no Galo. Vimos ontem que o Alan Franco, na ausência, né, de mais zagueiros e na ausência do Preciado, o Alan Franco cobre bem ali. Uma das melhores partidas do Alan Franco, tá? Alan Franco que eu vinha criticando, merecia crítica. Ontem, que isso? Ontem o Alan Franco, tanto em postura quanto em bola, né? Porque clássico tem que ter muita postura também, né? Mas enfim, então, cara, o Alan Franco muito bem. Então, depois que o Preciado caiu, não teve outra. O Alan Franco jogou como lateral direito defensivo e como um zagueiro pela direita, construindo a jogada linha de 3. E muitas das vezes a gente também nem teve essa linha de 3. Muitas das vezes ficava mesmo ali o Alan Franco pela direita, dois zagueiros ali mesmo, entendeu? Às vezes o Maicon descia para afundar na zaga e fazer até uma linha de 3 com o Maicon e o Alan Franco mais pela direita. Então, assim, muita variação tática, gostei demais disso, isso é muito interessante, tá? Fica um pouco mais difícil pra gente analisar, pra gente entender o jogo, mas pro time isso aí é maravilhoso. E sobre Preciado, informação aqui, tá, gente? Ontem a gente estava fazendo pós-jogo, inclusive fica o convite, nosso pós-jogo tá sensacional, zona mista, entrevista de São Paulo, informação chegando. Lianco falou conosco ontem que volta em março, informação. Preciado, Alan Franco falou conosco, conversou com o Preciado e o Preciado falou com ele, não foi nada grave, foi mais uma precaução, foi um susto, estava sentindo dor para não piorar, eu resolvi sair da partida, então foi uma torção no tornozelo, tá? Vai ser feito exame de imagem hoje, mas algo que tudo indica, próprio prognóstico ali do atleta, o diagnóstico, né, do atleta é que não foi nada grave. Tá? Então, se tivesse sido algo de, né, romper ligamentos, tornozelo, o cara já ia saber. Então, menos mal. Ainda não sei se ele joga quarta-feira contra o Palmeiras, acho mais difícil, mas menos mal que não vai ser nada grave, tá, gente? Então é isso aí. E aí, galera, também aos 39, o Hulk tem uma boa finalização ali, uma boa defesa do Cássio, né? E termina o primeiro tempo aonde? Vamos lá. Vamos ser bem sinceros aqui. Não foi um primeiro tempo ruim do Atlético, não foi. O Cruzeiro fez o gol na nossa falha, isso é fato.
uma falha bizonha do Alonso, e não produziu mais nada. O Galo teve até os 10 minutos iniciais um jogo meio ali tentando entender, vamos dizer assim, né? Dos 10 para frente começou a criar mais oportunidade, botou a bola no chão e tal, criou algumas situações. Foi um primeiro tempo ok. Eu já vi primeiro tempo bem piores do Galo nesta temporada, em outras temporadas. Temporada passada vi muito primeiro tempo ruim do Galo. Acho que o placar foi mais do que o resultado em si. Acho que o empate seria mais justo no primeiro tempo. O Galo não fez tanto para fazer, mas o Cruzeiro fez uma chance em falha nossa, né? Enfim. Então, o primeiro tempo que a gente pode dizer em relação a isso, né? Chance com o Dudu, uma chance com o Hulk, uma chance com o Vitor Hugo e tal. Muita bola cruzada na área, muito jogo do Galo lateralizado e sem o camisa 9 ali para fazer, né, a função, para botar a bola para dentro. Vi o Galo fazendo muita triangulação no fundo, muita jogada de linha de fundo, muito cruzamento, bola alçada na área. E cadê o nosso 9, né? Para botar a bola para dentro ali mesmo, né? Enfim, então foi o primeiro tempo ok. O Cruzeiro não fez tanto para sair vencendo e o Galo também não fez tão mal para sair perdendo, tirando a parte da falha bizarra do Alonso, né? Beleza. Volta o segundo tempo com as mesmas equipes, Galo sem mudança. E também não posso deixar de destacar, né? Ô, gente, o que é aquilo ali no Bernard? Um lance claríssimo, na minha opinião. Um pênalti claríssimo, na minha opinião. Não tem discussão, tá? Pode acompanhar aí os analistas de arbitragem. Todos falaram que foi pênalti. Perfis que fazem análise de arbitragem, que eu vi lá no Twitter lá, falou que foi pênalti. Muitos cruzeirenses também admitindo que foi pênalti, que não dá pra brigar com a imagem, né? Então, assim, hoje, segunda-feira, o Galo já tem que estar batendo na porta da CBF, da FMF, para resolver isso. Não vamos esperar a tragédia acontecer para reclamar depois. É minimamente estranho um lance como esse não ser marcado pênalti. Alguma coisa o Galo tem que fazer. Não vamos esperar a vaca deitar para reclamar depois. Já tem que reclamar hoje. Fazer protesto hoje, manifestação hoje. Dar o grito hoje, tá? Então, o Galo tem a obrigação, sua diretoria, seu departamento ali, ir lá e fazer alguma reclamação, alguma coisa tem que fazer. Ficar parado esperando as coisas acontecerem, não. Tem que pressionar mesmo, tá? Um pênalti bizarro não marcado no Bernard, tá? Cara, segundo tempo o Galo volta frenético, mesmo com a mesma equipe, mas o Galo volta pra cima, amassando o Cruzeiro. E logo no comecinho, aos 10 minutos, um gol do Bernard, aonde o Vitor Hugo dá uma pré-assistência pro Dudu. O Dudu entorta o Fabrício Bruno, o Dudu arrebenta com o Fabrício Bruno, deixa o Bernard ali, faz um cruzamento perfeito, não tem camisa nova, vai o Bernard debaixo do gol, empurra pra dentro. Empatamos o jogo, aí a arena vem abaixo, a pressão absurda, o time do Cruzeiro sentiu, o Galo foi pra cima, aquela coisa toda. Aos 22, o Sampaoli já tira o Bernard e tira o Vitor Hugo. Mais uma boa partida do Vitor Hugo, não apareceu tanto assim pra torcida, teve a ótima finalização no primeiro tempo, teve a pré-assistência pro Dudu, mas taticamente, cara, o Vitor Hugo, taticamente, eu tô falando do meio campo, tá, gente? Não é o zagueiro, não. Taticamente, muito bem, ocupa muito bem os espaços, bem fisicamente, sabe? Aquele cara que pega uma faixa lateral importante no meio campo, dá bons passes, a bola sempre gira nele ali. Tô gostando. Dois bons jogos do Vitor Hugo contra o América, um dos melhores em campo, e ontem também. Tô gostando do Vitor Hugo. Tô gostando muito do que eu tô vendo, tá? E aí entra o Scarpa e o Alexander, né? O Scarpa vai fazer a ala direita, onde o Bernard estava atuando, aonde o Scarpa vem atuando mais no Galo também. O Sampaoli na coletiva falou que o Scarpa, pelo meio, ele acha que o Scarpa tem que defender melhor e pelo meio ele deixa um espaço muito grande para o adversário criar. Então, quando o Scarpa entender que ele precisa ser obediente taticamente, fazer um papel fundamental defensivo, ele vai continuar sendo a reserva, tá? Mas aí o Scarpa entra pela ala direita, né? O Alexander ele ajudando ali no meio campo, mais avançado, sem função tanto de marcação. Enquanto isso, o Maicon, ó, segurando o piano, Maicon, vou falar do Maicon ainda. Maicon segurando o piano, Alexander mais à frente, com o Alan Franco na retaguarda, com o Maicon na retaguarda, com o Tressoldi, o Alonso, enfim. Aí o Alexander rende, ele podendo ter campo para subir, e jogou justamente na função, né, do triângulo invertido, um dos lados ali no meio campo, né.
Então, aos 22 tem essa alteração e aos 23, cara, logo na sequência, com 2 minutos em campo, 1 minuto em campo, 1 minuto e meio, o Scarpa já dá uma assistência. Eu falo, eu fico muito pesaroso, vamos dizer assim, de ver o Gustavo Scarpa ser reserva no meu time, sabe? Eu fico muito assim, porque, velho, é um cara que tem muita qualidade. Eu entendo esse lado do Sampaoli falar que tem que defender, que é isso, que é aquilo. Mas dói ver o Scarpa reserva do Galo. O cara com a bola no pé, gente, no meio campo, no nosso meio campo, com a bola no pé, ninguém cria igual o Gustavo Scarpa. É finalização, é cruzamento, é passe, é leitura de jogo, é inteligência, é poder botar o companheiro na cara do gol, sabe? É passe que quebra a linha. A gente não tem essa qualidade. O Bernard não tem, o Igor Gomes não tem. Entendeu? Então o Scarpa entra, no início já bota ali o Hulk, ali, já passa a bola pro Hulk, e o Hulk faz uma pintura, arrebenta com o Jonathan Jesus, vai para um lado que eu vou pro outro, e dá um tapa de qualidade, não é força, é jeito. Encobre o Cássio, nossa, um chutaço, né? E aí aos 23 a gente já vira, né? Sai Dudu e sai Hulk aos 29, aí mais uma coisa interessante, entra o Reinier e o Coelho. Pega a visão, hein? O Coelho entra, vai pegar ali mais a faixa lateral ali do lado esquerdo, né? E o Reinier. O Reinier entrando para fazer um falso 9. Olha aí, Rony, hein? Assim como o Natanael tá perdendo espaço hoje, parece que é o terceiro reserva. É Preciado, e Alan Franco e depois Natanael. O Rony perdeu espaço, hein? Hulk e Cassierra, para mim, disputam a posição de camisa 9. Depois vem o Reinier e por último vem o Rony, tá? Eu não sei se eu falei Rony aqui, mas enfim, o Rony perdeu espaço, tá, gente? É Cassierra e Hulk brigando para 9, Reinier ali brigando por fora e depois o Rony. Para mim foi sintomático o Rony não ter nem sequer entrado ontem e o Reinier ter entrado na vaga do Hulk, tá? É o que a gente falou, negociação aí com o Corinthians rolando, não descarto aí também o Santos vir de novo aí no Rony. Ficar aqui acho muito difícil, mas isso é pauta para outro vídeo, tá? Mas é bem improvável a permanência do Rony, é algo que eu já venho falando com vocês, não é de agora, tá? Mas enfim, aí entra o Reinier ali de falso 9 e tal. Galo vira o jogo. Aos 31, a porrada do Scarpa, defesaça do Cássio. Gente, o Cássio jogou com o ligamento rompido de um dos dedos. O Cássio teve uma lesão muito comum em atletas de vôlei e o Cássio teve um tratamento especial. Falamos aqui no nosso pré-jogo. Falei, ó, Cássio vai pro jogo no sacrifício, tá com trauma no dedo e vai pro jogo. O Cássio usou uma luva especial ontem. Fizeram uma luva só pro Cássio jogar o jogo de ontem. Uma luva preparada para um atleta que tá com essa lesão no dedo. E mesmo assim, o danado do cara fez defesas impressionantes. Camarada é profissional, é outro nível, tá? E vou fazer uma adenda aqui também. Parabéns à postura do Cássio também de não pisar no escudo do Galo. Por diversas vezes a gente via ele pulava, ele saltava, ele desviava, esquivava do escudo para não pisar. Isso mostra respeito, jogador grande. Parabéns, tá, Cássio? Pela postura, a gente tá criticando, a gente vai defender sempre o nosso lado. Mas não vou deixar passar isso aqui não, que eu achei magnífica a atitude do goleiro lá do adversário para tomar ter essa atitude em campo, não pisar no escudo. Achei muito interessante, respeitoso demais, tá? E é isso aí, beleza? Eu falei, né? Um chute perfeito do Scarpa, uma defesaça do Cássio. E aos 43, meu amigo, o Arroio perde uma chance que eu vou falar pra você, tá? Loucura. Debaixo da trave, o Arroio perde o gol. Aquela inacreditável Futebol Clube. Foi aquilo ali. Inacreditável Futebol Clube. Bizarro o gol que o Arroio perdeu. Bizarro. Mas enfim, problema deles, não nosso. Até porque se esse jogo termina empatado, cai o mundo. Porque justiça de vez em quando um pouquinho faz bem pro futebol, né? Porque puta, enfim. Ó, vamos lá. Como eu falei com vocês, no primeiro tempo, ok, que a gente não merecia sair perdendo. O Cruzeiro não criou para estar vencendo no primeiro tempo e a gente não jogou tão mal para estar perdendo. Foi um lance esporádico, onde a gente teve uma falha individual ali de marcação do Alonso, uma bobeira e gol dos caras. Subimos a montanha, viramos a partida no segundo tempo, onde a gente amassou o Cruzeiro. Tô vendo a narrativa sendo criada do lado de lá, de que o Cruzeiro criou em falhas, o Galo criou e fez o gol em falhas do Cruzeiro.
Gente, vamos ser bem sinceros aqui. A gente é atleticano, mas eu tô aqui para fazer uma análise para vocês racional. Não tô aqui para ficar de clubismo e ficar tapando meus olhos, não. É uma análise racional aqui, tá, gente? Irracional e passional a gente é lá nas arquibancadas. Aqui no canal eu tento tratar sempre a parada mais profissional possível. Gente, todo respeito. Respeito as opiniões dos amigos aí, cruzeirense e tal. Mas falar que o Galo ganhou por erros do Cruzeiro, não dá, né? Não dá. Não dá pra falar que o Galo ganhou em erros do Cruzeiro. Pelo amor de Deus. O cruzeirense, com todo respeito, tem que comemorar ter perdido só de 2-1. Porque se não fosse o juiz com aquele pênalti absurdo, não marcado, se não fosse o Cássio com defesas espetaculares, e se não fosse a nossa falta de efetividade, vamos dizer assim, na hora de fazer o acabamento de jogadas, porque a gente criou, mas não conseguiu converter, era jogo para 3-4 no mínimo. 3-4 no mínimo. Era jogo para goleada. O Galo poderia ter goleado o Cruzeiro ontem. Então, gente, uma atuação mais importante do que a vitória, na minha opinião, uma atuação importantíssima, assim, sensacional. Gostei demais, até comentei com os meninos. Para mim, disparado o melhor jogo da temporada e disparado o melhor jogo, em muito tempo. Faça você um exercício aí de reflexão, lembre, mas tenta lembrar rápido, não vai olhar no Google, não vai olhar em aplicativo, tenta olhar rápido. Qual foi a última partida que o Galo fez tão boa quanto a de ontem? Quando que foi isso? Contra quem? Quando? Há quantos meses atrás? Então o clube, o time deu uma resposta positiva, onde na hora que era para jogar, jogou, igual ano passado eles tiveram a chance de tirar a gente da fase final do Mineiro, não conseguiram, vencemos ano passado, vencemos esse ano e hoje nós temos a campanha melhor do que eles já estão com 3 derrotas no ano. A gente tá invicto ainda, né? Por incrível que pareça, a gente tá invicto, entendeu? Foram 4 empates e 1 vitória, estamos invicto, né? Na pior dos mundos a gente tá invicto, então assim, não caia nessa narrativa de que o lado de lá só perdeu porque errou demais e o Galo ganhou porque fizemos os gols nas falhas deles. Não, criamos bastante oportunidade, fomos assaltados em casa. O goleiro de lá foi importante. Qual defesa difícil o Everson fez no jogo, gente? Tirando o lance do Arroio, tirando o lance do Caio Jorge, que foi o gol, qual foi o lance de efeito do Cruzeiro na partida? Qual que foi? O Everson não trabalhou ontem, entendeu? Então assim, não vamos cair nesse papo. Agora vamos lá. Falar algumas coisas individuais aqui. Juan Tressoldi, falo muito mal, critico bastante, mas a gente tem que ser honesto. Ontem fez uma partidaça. Juan Tressoldi ontem jogou muita bola, tá? Hulk, até o gol, não tinha feito nada, estava atrapalhando o ataque, parecia que era -1 em campo. A verdade é essa. Depois, isso antes do gol, tá? Você pegar do minuto 0 até o minuto que o Hulk fez o gol, esse intervalo o Hulk não estava jogando nada. Eu tenho certeza que você que tá aí tava pedindo a substituição do Hulk. Tava criticando o Hulk, ou vocês vão falar mentira? Fala pra mim aí. Tenho certeza que você que tá aí, até o Hulk fazer o gol, você fez uma crítica em relação à partida do Hulk. Tava muito mal. Mas, jogador gigante, gente. Jogador gigante de jogo grande. Tá aí, clássico. É pai mesmo. Ele é o pai do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é o time no Brasil, no mundo, que o Hulk mais fez gols. É a maior vítima do Hulk é o Cruzeiro. O Hulk sempre cresce em clássico, cara. E aí, na hora que a bola cai no pé de quem decide, o Hulk foi decisivo. O Hulk não fez uma boa partida, mas ele foi decisivo. Caiu no pé dele em um lance, ele costurou e botou por cima do goleiro. Não foi a cavadinha, mas foi uma finalização que ele tira bem do goleiro, tá? Outra coisa, vamos falar aqui, gente. Maicon, pra mim, um dos melhores em campo, tá? O Maicon, um dos melhores em campo. O cara fez progressão de bola, defesa, ataque, tá? Transição. Ajudou muito a equipe com a saída de jogo. Marcou muito bem na marcação. Inclusive, o Maicon tem que tirar o Matheus Pereira do bolso, tá? Matheus precisa treinar lá no Cruzeiro. Tira ele do seu bolso aí para ele poder ir treinar. Então, assim, dominou o meio-campo, carregou o piano, jogou com 2 meias que não tem tanta função de marcação, que é Bernard e Vitor Hugo. E mesmo assim, ele foi muito preciso, muito bem na marcação. Então, e lembrando, hein, o Maicon não é camisa 5, o Maicon é camisa 8. Ontem ele jogou de camisa 5. Partidaça do Maicon.
Dudu, com a bola no pé, é diferenciado. É, no momento, o melhor atacante. Vive a melhor fase dentro dos nossos atacantes, é o Dudu. Indiscutível. O que o Dudu aprontou no segundo tempo é brincadeira. Brincadeira. A bola cai no pé dele, já vai sair alguma coisa boa dali. A gente sabe disso. Cai bola no pé do Dudu, o torcedor já fica atento, porque vai sair alguma coisa de qualidade ali. Então, Maicon muito bem, Tressoldi muito bem, Dudu muito bem, Hulk decisivo, entendeu? Bernard bem também, tá? Bernard muito bem, Vitor Hugo taticamente excelente, muito bem taticamente o Vitor Hugo, tá? Renan Lodge a qualidade, né? E outra coisa muito importante, fico feliz de saber que esses atletas que chegaram, Vitor Hugo, Renan Lodge, Maicon, estão pegando o clima, estão pegando a essência de um clássico. Gente, o Renan Lodge caçou briga ontem, caçou confusão com os caras o tempo inteiro, o Maicon o tempo inteiro, tirando o atleta nós de confusão, peitando os caras, defendendo o nosso escudo, entendeu? Indo pra cima dos caras, não deixava barato. O Alan Franco também partiu pra cima da rua em um momento ali, então os caras estavam mordidos, é isso que a gente quer. Clássico tem que ser assim. Ano passado faltou alma, faltou gás no clássico. Esse ano tá legal, tô gostando. Provocação em rede social. É isso aí, meu amigo. Clássico é isso aí. A verdade é essa, a gente tá mordido com o Cruzeiro. Estávamos mordidos com o Cruzeiro. Tava passando da hora a gente botar os caras no lugar que tem que ser. Entendeu? Então, fico muito feliz desses atletas, principalmente recém-chegados, já chegar e já tá com esse clima. E isso contamina o ambiente, isso contamina o elenco. Por isso que eu falo, precisávamos da reformulação. Ainda tem muita gente para sair. Vai sair, né? Mas precisávamos disso. Oxigenar o elenco. A gente precisava disso, de oxigenar o elenco. Né? Dar um sangue novo, dar uma vida nova, né? E vocês podem ter certeza, gente, com essa vitória, jogador aí que estava com um caminhão nas costas vai tirar. Diretoria vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Técnico também. E nós, torcedores, né? Também, né, gente? Não vamos negar, né? A gente tava precisando disso. Então, muito feliz com a atuação do clube quando tinha que mostrar, mostrou. Só que não vamos parar por aí. Vamos continuar pedindo o volante que a gente precisa, vamos continuar pedindo o zagueiro que a gente precisa, né? Quem sabe no meio do ano aí pode chegar um camisa 10, não um camisa 10, mas um meio-campista armador, né? Torcer pro Cassierra dar certo, porque precisamos de um camisa 9 ali também, né? E é isso, tá? Feliz demais. Semana vai começar leve, graças a Deus. E muito feliz com a atuação e precisávamos disso. Precisávamos disso, tá? E quarta-feira o pau quebra, já vem Palmeiras aí, o ano começa de verdade, o Brasileirão já começa agora em janeiro, o bicho vai pegar. Beleza, galera? Tamo junto. Forte abraço. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, tá? Seja membro, tá? E principalmente deixa sua inscrição aí, deixa seu like, comentário, pode abarrotar o comentário aí. O que vocês concordam comigo? Falei bobeira aqui, não falei, discorda. Fala aí, deixa no comentário, bota sua opinião aí. E camisa raiz, tá, galera? Ó, o Galo é o bicho. O Galo é o bicho. Respeita nós, pô. Então é isso aí. Tamo junto. Link no comentário fixado. Vai direto pra camisa raiz, dá moral pra turma lá. E é nóis, eu fui. Qualquer novidade, tô de volta. Hoje teremos live no canal, hein? Hoje tem live no canal. Valeu. 6h30 tem a live hoje.